Em Isaías 53:5 está escrito: Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Esse versículo revela que a cura não é apresentada apenas como um desejo, mas como parte da obra realizada por Cristo. Existe uma profundidade nessa declaração que vai além de uma interpretação superficial, porque ela conecta a cura diretamente ao sacrifício, ao amor e à redenção. A fé, nesse contexto, não é um esforço para convencer Deus a agir, mas uma resposta ao que já foi estabelecido. Senhor, eu reconheço que existem áreas dentro de mim que precisam de cura. Algumas são visíveis, outras estão escondidas em lugares que nem sempre consigo acessar com clareza. Existem marcas, lembranças, dores e limitações que, em muitos momentos, influenciam minha forma de viver sem que eu perceba completamente. Hoje eu te peço, alcança essas áreas com a tua presença. Toca aquilo que precisa ser restaurado, ajusta aquilo que está desalinhado e fortalece minha fé para confiar no teu agir, mesmo quando eu não vejo mudanças imediatas. Amém. A cura pela fé começa com entendimento. Não é apenas sobre desejar que algo mude, mas sobre compreender a base espiritual que sustenta essa possibilidade. Quando a fé está desconectada de entendimento, ela tende a oscilar conforme as circunstâncias. Porém, quando existe clareza sobre quem Deus é e sobre o que Ele já realizou, a fé ganha consistência. Ela deixa de depender de evidências imediatas e passa a se apoiar em uma verdade mais profunda. Existe uma diferença importante entre esperar por algo incerto e confiar em algo que já foi prometido. A fé bíblica se posiciona nesse segundo lugar. Ela não ignora a realidade presente, mas também não se limita a ela. Existe uma visão que vai além do que é visível. Uma percepção que não nega a dor, mas também não a trata como definitiva. A cura, nesse contexto, não se restringe ao físico. Ela alcança emoções, pensamentos, memórias e estruturas internas que foram afetadas ao longo do tempo. Muitas vezes, as áreas mais profundas são aquelas que menos recebem atenção, justamente porque não são facilmente identificadas. A fé abre espaço para que Deus atue nesses lugares, trazendo à superfície aquilo que precisa ser tratado. Esse processo nem sempre é imediato. Existe uma expectativa comum de que a cura aconteça de forma instantânea, mas nem sempre esse é o caminho. Em muitos casos, a cura acontece de forma progressiva, através de um processo onde a pessoa vai sendo transformada ao longo do tempo. Isso não diminui o poder de Deus, mas revela que Ele também trabalha na construção, não apenas no resultado final. Em Marcos 5, a mulher que sofria há anos com um fluxo de sangue decide tocar em Jesus com a convicção de que seria curada. Esse episódio revela algo importante. A fé não estava apenas no milagre em si, mas na pessoa de Jesus. Existe uma conexão entre confiar em quem Ele é e experimentar aquilo que Ele faz. A cura não é um evento isolado. Ela está inserida em um relacionamento. Outro ponto essencial é a forma como a mente responde ao processo. Pensamentos contrários podem surgir, questionamentos podem aparecer e a dúvida pode tentar ocupar espaço. Isso não significa ausência de fé, mas revela que existe uma disputa interna acontecendo. A fé não elimina automaticamente todos os pensamentos contrários, mas define qual deles será alimentado. Existe uma necessidade de vigilância nesse aspecto. Aquilo que é repetido internamente começa a ganhar força. Por isso, alinhar os pensamentos com a verdade da palavra não é um detalhe, é parte do processo de cura. Quando a mente começa a se ajustar, o interior também começa a responder de forma diferente. Em Provérbios 4:23 está escrito: Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Esse cuidado não está relacionado apenas a emoções, mas àquilo que é permitido permanecer dentro. A cura pela fé envolve esse tipo de atenção, onde a pessoa passa a filtrar o que fortalece e o que enfraquece sua confiança. A fé também se expressa em atitudes. Não como uma tentativa de provar algo, mas como uma manifestação do que já está sendo construído internamente. Pequenas decisões começam a refletir uma mudança de perspectiva. A forma de falar, de reagir e de se posicionar passa a ser influenciada por essa nova base.
Outro aspecto importante é a perseverança. Nem sempre a resposta vem no tempo esperado, e isso pode gerar desgaste. Porém, a fé madura não se baseia apenas em rapidez, mas em constância. Continuar acreditando, mesmo quando o cenário ainda não mudou completamente, fortalece a estrutura interna. Existe um crescimento que acontece nesse processo, uma profundidade que não seria desenvolvida de outra forma. A cura também envolve abrir mão de padrões antigos. Existem formas de pensar e reagir que foram construídas ao longo do tempo, muitas vezes como mecanismos de defesa. Esses padrões nem sempre são percebidos com facilidade, mas influenciam diretamente a forma como a vida é vivida. A fé permite que esses padrões sejam confrontados e substituídos por algo mais alinhado. Em Romanos 12:2, a renovação da mente é apresentada como parte essencial da transformação. Isso se conecta diretamente com a cura, porque muitas limitações não estão apenas no corpo ou nas circunstâncias, mas na forma como a realidade é interpretada. Quando a mente é renovada, novas possibilidades começam a surgir. Existe também um aspecto de identidade nesse processo. A forma como a pessoa se enxerga influencia diretamente aquilo que ela acredita ser possível. Se a identidade está presa à dor, à limitação ou ao histórico, a fé encontra resistência. Porém, quando a identidade começa a ser alinhada com aquilo que Deus declara, a perspectiva muda. A cura pela fé não ignora o processo natural da vida. Existem cuidados práticos que fazem parte desse caminho. Buscar ajuda quando necessário, cuidar do corpo, organizar a rotina e desenvolver hábitos saudáveis são atitudes que caminham junto com a fé. O espiritual não exclui o natural, eles se complementam. Outro ponto importante é a presença de Deus no processo. A cura não é apenas sobre o resultado final, mas sobre o caminho percorrido até ele. Existe um relacionamento sendo desenvolvido, uma proximidade que se fortalece ao longo do tempo. Muitas vezes, a maior transformação não está apenas naquilo que foi curado, mas na pessoa que foi formada durante o processo. A fé também precisa lidar com expectativas. Nem sempre a resposta virá da forma exata que foi imaginada. Isso não significa ausência de cuidado, mas revela que Deus enxerga além do momento imediato. Existe uma visão mais ampla sendo considerada, algo que vai além do que pode ser percebido naquele instante. Com o tempo, a cura começa a se manifestar de formas diferentes. Em alguns casos, ela é visível e imediata. Em outros, ela se revela na forma como a pessoa passa a lidar com situações que antes geravam dor. Existe uma liberdade crescente, uma leveza que não estava presente antes. Isso também é evidência de cura. A fé sustenta esse caminho. Não como uma força isolada, mas como uma conexão constante com Deus. Cada momento de entrega, cada decisão de confiar, cada ajuste de pensamento contribui para essa construção. A cura deixa de ser apenas um destino e passa a ser parte de uma jornada. Senhor, fortalece minha fé nesse processo, que eu não me limite ao que vejo, nem me desanime diante do tempo. Ensina-me a confiar de forma constante, a permanecer firme e a reconhecer o teu agir, mesmo nos detalhes. Que a tua cura alcance todas as áreas da minha vida e que eu caminhe em alinhamento contigo em todo o tempo. Amém.